Bom dia, boa tarde, boa noite, LPP aqui. Continuando o nosso processo, vamos para agora para o segundo personagem, tá? Que vai ser o Hunter, do Pokémon. Como assim a gente fez na primeira parte com o Primeape, né? Vamos entender o formato básico dele, o formato mais simples possível. O Hunter, né? Ele é um fantasminha que voa, então meio que ele parece um balão, né? Uma bexiga, tá? Então esse vai ser o nosso formato inicial, para a gente entender ele, tá? Então ele vai ter esse corpo aqui meio parecido com um balão, só que aí ele vai ter essas coisas que, sei lá, são espinhos, né? Mas parecem uns espinhos que saem do corpo dele. Vai ter um formato meio que complementar aqui, formando um triângulo. Aí vai depender um pouco da referência que você vê, né? Geralmente ele vai ter em cada lado 3 ou 4 espinhos. Vamos fazer o eixo horizontal aqui para a gente ajudar a se localizar, tá? E aí uma coisa que a gente pode observar aqui no Hunter, que os espinhos dele vão um pouco diminuindo. Começa grandão aqui em cima, aí vai ter levemente esse formato curvo aqui da cabeça dele. E aí eu vou fazer ele com 3 espinhos de cada lado, tá? É legal de entender que a direção dos espinhos dá uma mudadinha, né? Enquanto o primeiro grandão aqui vai apontar um pouco na diagonal superior, para cima, né? Os outros dois aqui vão apontar um pouco para o lado. E eles vão diminuindo, tá? Mas você pode achar uma relação aqui, ó. E aqui embaixo, mesma coisa, né? Ele vai ter a partezinha maior aqui, que parece um rabinho, só que ele vai ter 2 menorzinhos aqui do lado. Aí para achar do outro lado, ó, puxar uma linha horizontal para a gente fazer ele simetricamente, tá? Porque aqui vai ser de frente, simples, para a gente entender onde fica cada coisa, né? A altura dos olhos, espaço da boca, tudo mais. Eu já tenho meio que a estrutura aqui, tá? Agora eu vou observar um pouco minhas referências. Então, por exemplo, observando a referência que eu tenho aqui, eu entendo que a boca dele vai ficar mais ou menos nessa parte inferior aqui, né? Passando mais ou menos no começo aqui do segundo espinho lateral. E já os olhos dele, né? Vai começar um pouquinho acima, mais ou menos no meio do espinho lateral aqui e até essa parte superior aqui. Então, vamos lá. O Hunter vai ter uma boca grande. E aí na boca ele tem os dentinhos, né? É fácil, só contar, né? Então eu sei que ele vai ter 4 dentes em cima, 2 de cada lado. E embaixo ele tem menorzinho, tem 6, 3 de cada lado. Agora os olhos dele, né? Os olhos dele vão ser bem grandes. Vou deixar até a boca dele um pouquinho maior, aqui um pouquinho mais quadrado. Tá? Aí eu vou rapidinho puxar os dentes um pouco para cima junto. Vai ter esse formatinho aqui lateral da língua dele. E aí os olhos, a gente sabe que tem o meio aqui, o olho dele quase não tem espaço, né? Tem pouco espaço entre um olho e outro, né? Ainda mais quando você vê ele meio perfil, tá? A gente vai deixar um leve espaço aqui, o olho dele é bem grande, o olho dele também é bem simples, né? Você vai ver que é meio que esse formato triangular aqui, ó. E o Hunter, engraçado que uma coisa que eu percebi observando ele, que quando ele faz expressão, ele não fecha o olho, né? É como se a bolinha do olho dele fizesse a expressão, né? Então quando ele tá feliz, quando ele tá rindo, a bolinha do olho dele fica nesse formatinho aqui, ó. Então o olhar do Hunter, ele tá rindo, é algo meio assim. É diferente do Primeape, ele não tem nariz, né? Não vai ter sobrancelha, então a expressão dele vai se dar toda pela boca e pelos olhos. E o Hunter, como é um Pokémon fantasma, né, você vê no desenho que ele se distorce bastante, né? Então você pode brincar fazendo um olho maior, um olho menor, tá? Mas por enquanto aqui a gente está fazendo bem padrãozinho, só para entender os formatos. Aí vem a parte que eu acho um pouquinho mais complexa do Hunter, que são as mãozinhas, né? Que as mãozinhas dele ficam flutuando. E aí, novamente, a mesma coisa que eu falei no Primeape. Vai ter referência que você vai achar de um jeito, vai ter referência que você vai achar do outro, né? Vai ter referência que mostra a mão dele como se fosse 3 dedos assim, né? E referência que vai mostrar como se ele tivesse um dedão, né? Então vai um pouco do que você achar melhor, né? Pega. Tá gostando? Tá aprendendo comigo aqui? Quer continuar aprendendo? Eu dou aulas particulares, aulas tranquilas, no seu ritmo. Você vai aprender através daquilo que você gosta. Então quer continuar aprendendo? Me manda mensagem. Vamos aprender junto. Aí, o importante na mão, tanto na mão humana quanto na mão aqui, é você entender que a gente tem um
um jeito de pensar, que é uma coisa que no desenho a gente chama de linhas que irradiam do mesmo ponto, né? Então vamos dizer que a mãozinha dele está aqui, ó, né? A gente vai começar nesse formatinho aqui básico, como se fosse só a palma da mão dele. E a gente vai ter as linhas que irradiam do mesmo ponto, né? Então esses 3 dedinhos dele aqui, ó, sendo o dedão ou não, tá? Vou fazer uma como se fosse o dedão aqui, ó. As linhas irradiam da mesma parte que aqui é o começo da mão dele, que a mão dele flutua, né? A gente vai ter aqui, ó, mãozinha dele, tá? E aqui já para treinar, já vou fazer essa mão em uma outra posição, um pouquinho mais pro lado aqui. Então o dedo dele, você pode entender que o dedo dele vai ser um pouquinho mais simples que o dedo humano, né? Como se tivesse uma divisão só, praticamente. Vai ser bem pontudo, né? Vai ter essa quebra forte assim, né? Então o dedo dele aqui, ó. Quando você mostra uma coisa pontuda, né? Que é linguagem de shape que a gente fala, né? Que é a linguagem das formas. Você mostra que ele é um pouquinho mais, vamos dizer assim, perigoso, né? Que não é tão fofinho. E é a mesma coisa que a gente fez com o Primeape agora, né? Analisar como ele fica em outras posições. Então, por exemplo, como eu falei, né? Ele parece um balãozinho, né? Só que essa parte aqui de baixo também, né? É tipo como se fosse um rabinho dele. Então a gente vai ter que projetar ela para trás quando a gente for fazer ele de lado. Balãozinho aqui. Entender os espinhos dele. E a gente vai ter um dos espinhos. Aí um espinho maior. Ele tem isso aqui projetado um pouquinho para frente, se a gente for ver em algumas referências, né? Essa testa aqui um pouquinho triangular, quadrado. Aí vamos ter os olhos mais ou menos nessa altura. E logo abaixo a bocona. Aqui eu vou ver só 2 dentes, né? Pelo ângulo que a gente está vendo. Embaixo, levemente, 3 dentinhos. É como eu vou adaptando, né? Não vou forçando muito lá para poder já adaptando os formatos. Tá? E esses espinhos aqui, que eu tô chamando de espinhos, né? É legal você entender que ele não é uma coisa bidimensional, né? Ele não é só um triângulo, né? Na verdade é como se quase ele fosse um cone, né? Um spike. Então ele vai ter esse volume aqui, ó. E aqui rapidinho, vou fazer um dele meio perfil. Tá? Como eu já entendi um pouco a forma dele, eu posso já puxando um pouco mais direto. Que o corpo dele vai estar na frente dos espinhos, né? Então não vou ver o começo dos espinhos. Vou entrando na boca aqui dele. A dúvida, ó, sempre em relação de um lado para o outro. Tem a boca dele fica mais ou menos alinhada com os olhos, né? Passa um pouquinho ali para dar uma exagerada. Entender um pouco mais dinâmico ali agora, né? Como se ele estivesse olhando pro lado pra gente aqui, ó. E só que agora eu vou brincar um pouquinho, né? Então o Hunter, se vocês lembram do desenho, muitas vezes ele coloca a língua pra fora. Aí tem um linguão. Ele lambe o Ash, lambe o Pikachu também, né? Então aqui eu vou ter o canto da boca dele. Tô puxadinho aqui pra trás. Meio que fosse o rabinho dele aqui, ó. Aí, ó. Vou brincar um pouco. Essa língua dele. Boca aqui. E aí só para terminar, fazer as mãozinhas. O desenho é seu, então brinca com ele, né? Fazer aqui, ó. É no Hang Loose. Hunter Hang Loose. Nessa parte lateral que eu não gostei muito. É isso, pessoal. Tá? Se vocês acharem necessidade, por exemplo, eu não entendi como que é o olho de meio perfil, né? Vem aqui rapidinho, faz o eixo de um lado maior, de outro lado menor, entendendo que ele é um balãozinho, né? Então ele vai ser uma curva. Aí você já entendeu como que seria o formato. Beleza, pessoal? Então, encerramos essa parte aqui da análise e desconstrução, tá? Próxima parte, a gente vai pensar uma composição, fazer thumbnails para juntar esses 2 personagens numa criação nossa.